Oi, hoje nós viemos ao Centro Cultural Banco do Brasil para encontrar um carioca que investe todo o seu tempo e conhecimento em produções que valorizam a cultura urbana do Rio de Janeiro. Ele é o Marcelo Goulart, poeta, pesquisador e cineasta, um cara de 1001 atividades. Vamos lá conhecer? Tudo bem com você? Tudo bom, Eli. Que felicidade estar aqui. O Marcelo, gente, é poeta, pesquisador, cineasta, um cara de 1001 atividades. Nós preparamos uma reportagem com um pouco da trajetória dele. Confira. Marcelo Goulart se interessa por tudo o que acontece na cidade, especialmente se tem a ver com cultura. Ele já passeou pelo audiovisual, pela música e pela literatura, sempre criando a partir de pesquisas. Na função de cineasta, por exemplo, dirigiu curtas e documentários como Bangu, Território em Transição, em 2012. MC Magalhães, uma lenda viva do funk, no ano seguinte. E mais recentemente, o Samba do Desterro, em que reúne depoimentos de bambas como Jorge Aragão, Tiãozinho Mocidade e Leci Brandão. E esse filme também conta curiosidades sobre o universo do samba. Não importa o assunto, se tem história e conteúdo, pode interessar ao Marcelo. O Marcelo é cria de Madureira, mas já morou em vários bairros do Rio de Janeiro, da Zona Norte à Zona Sul, e também passou bastante tempo da vida estudando no centro da cidade. Toda essa vivência de Rio de Janeiro te traz inspiração? Com certeza, com certeza. Eu sou fruto justamente dessa grande circulação que começa, como você disse, né? Começa em Madureira, porque até os 11 anos de idade eu vivi em Madureira e toda a minha infância era ali naquele circuito de Cascadura, Vaz Lobo, com aquela música do Arlindo, né? Cascadura, Vaz Lobo, Irajá, Vicente Carvalho, a Festa da Penha. Então eu tenho uma memória muito viva desse momento da minha vida e as praias da Ilha do Governador, que eu ia com meu pai, que na época ele trabalhava no SESI, e meu pai é sambista, né? Então meu pai, eu lembro de muito pequeno, eu ali no Império, na Portela, minha vida toda foi ali, era ali no primeiro momento, depois teve uma coisa de mudança de bairro e era para a Zona Oeste. E eu fiquei desesperado porque os meus amigos da escola, aquela minha vida, eu não me via morando em outro lugar que não fosse ali, né, naquele circuito ali de Madureira. E de repente eu fui morar em Realengo para começar uma vida nova. E aquilo para mim foi um grande baque, assim. Mas me trouxe também uma experiência incrível, né, que foi conhecer uma parte da família que o meu pai não teve contato nenhum. E aí começou uma nova trajetória, que foi muito importante para mim. Foi o meu primeiro contato com a Zona Oeste, que me marcou definitivamente. E o subúrbio, as comunidades, elas são celeiros de grandes ideias, não são? São fontes de inspiração, grande produção de saber. O negócio é que, de certa forma, a grande associação que se faz na perspectiva de um menino que advém da camada popular, em primeiro lugar, a associação ao futebol. É o primeiro grande talento que se espera despontar e talvez seja a primeira grande associação que o menino faça é ali. E eu venho desse lugar, porque meu pai foi craque de futebol e eu tinha essa paixão porque cresci ouvindo as histórias, né? E depois, num outro momento, tem essa coisa do estudar para ser alguém na vida. Então, como eu tinha já ali um comportamento de muita inquietude, de muita inventividade, mas não era compreendido, né? Eu advenho da camada popular, meu pai é semi-analfabeto, então para eu me encontrar nesse primeiro momento foi extremamente delicado. E aí eu vivia naquele contexto todo ali, né, da música, porque eu ia aos lugares, acompanhava meu pai, e meu pai até curiosamente é sobrinho do Tony Tornado. Então eu jamais imaginei que um dia fosse seguir um caminho onde fosse me esbarrar. Então eu cresci ouvindo essas histórias, eu cresci, né, mas com aquela coisa de que eu tinha que ser um militar, que eu tinha que ser médico, que eu tinha que construir uma carreira, fazer alguma coisa que, né, estava tendo uma oportunidade por vir ali do meu pai e da minha mãe que projetavam em mim ali alguém, né, que pudesse desviar daquele caminho que ele tinha seguido.
Então, o meu primeiro momento foi esse. Quando eu me mudei de Madureira, que em Madureira eu morava mesmo ali nas franjas ali, entre aqueles morros todos ali, da Cajueiro, Serrinha, eu morava naquela, né? E ali foi uma escola para mim no sentido da habilidade, da visão de mundo, da esperteza, da lucidez, que a gente conhece coisas, a gente amadurece muito cedo. Né? Você tem que ter ali, tem que ser malandro, como se diz, né? Então eu tinha que ser esperto, E nesse momento, quando eu achei que eu realmente já tinha alcançado um lugar de popularidade no bairro, que eu era uma pessoa celebrada, que todo mundo gostava de mim, porque no futebol, né? Era um mecanismo de muita comunicação e de muita correspondência, porque eram os campeonatos que aconteciam, né? E os torneios, então a gente se comunicava muito. E ali, quando eu perco aquilo tudo, que eu vou para Realengo, eu sofro um baque, assim, foi minha grande desilusão, assim, foi um momento que me angustiou profundamente. Mas provavelmente você aí começou a desenvolver um outro lado. Justamente, porque o meu pai, eu até os 9 anos de idade, o meu pai trabalhava no SESI, que ficava em Bom Sucesso. Então a gente era sócio, o SESI me permitia eu ir para a piscina, frequentar lugares. Então eu tinha acesso a coisas que eram muito favoráveis para mim. Quando criança ali, até porque eu fui uma criança bastante doente, eu tive bronquite, eu tenho uma memória assim, meu pai saindo comigo de madrugada, me levando para os hospitais, era uma coisa. Mas depois, por uma simpatia ou coisa que o valha, eu me curei, não tive mais problema nenhum e o meu pai ficou desempregado. Eu me curei e meu pai foi mandado embora. Fiquei desempregado e meu pai ficou naquela sem saber o que fazer e tal, e aí criou um projeto, resolveu empreender. E ele foi trabalhar na feira livre. Eu acho que aí a minha história começa assim mesmo, porque a Feira Livre é aquele lugar, né? Mulher bonita não paga, mas também não leva. E ali eu começo a frequentar a Feira Livre, muito pequeno, com meu pai, ora com meu pai e ora com a minha mãe, que também entrou no negócio. Então era eu e mais um irmão que já faleceu. Depois de todas essas experiências e da feira, um território tão enriquecedor em termos de contato humano, né, de troca, você foi parar na psicologia ainda. Sim. Você tem isso no seu currículo? Tenho a formação na área clínica, mas isso só surge num determinado momento onde eu já fazia, né? Estava fazendo escola de música, já tinha anos que eu estava na escola de música, escola de teatro, porque quando eu vou fazer uma formação dita acadêmica propriamente, num curso que já me colocaria né, com uma determinada definição, eu ainda assim eu tinha um grande sonho, um grande desejo de seguir na área artística, porque não foi uma coisa que eu tinha em mim, mas que pessoas, depois que eu passei a frequentar, né, o centro do Rio, com curso de modelo, curso de música, curso de teatro, as pessoas falaram para mim, cara, você tem um potencial, vem participar do nosso grupo de poesia. Eu falei, cara, mas como? Não, cara, eu vi uma coisa que você escreveu na época, né, para uma namorada e eu gostei muito, vim participar e eu fiquei sem saber o que fazer. Até briguei com a menina na época porque você revelou uma coisa tão particular. E aí me convidaram para participar de um grupo de poesia dizendo que eu seria o arauto. Aquilo ali já mudou completamente, né, a minha percepção e eu tive que assumir coisas que pessoas diziam para mim que eu não tinha essa experiência em casa nem no meio onde eu vivia. Como eu disse, né, eu venho da camada popular e essas percepções, essas sensibilizações são, via de regra, classificadas por uma determinada categoria, uma determinada classe e o pão nosso de cada dia que o meu pai e minha mãe viam como uma única saída para eu realmente ter, né, uma vida digna, diferente da deles, que era digna, mas não tinha uma projeção tal qual eles desejavam. Mas por que a psicologia, então? É porque é o seguinte, nem começa com a psicologia, não começa. Eu até então era o campo da filosofia, era o campo do pensamento, era isso. Mas foi por intermédio justamente, como eu disse, né, dessa menina, dessa amiga, que foi namorada e depois tornou-se amiga, não mora mais no Brasil. Foi ali que ela disse para mim que seria um campo que eu tinha uma queda muito forte. E a mãe dela, por trabalhar com teste, né,
E aí, de aptidão, aquela coisa toda, falou, olha, você está aí entre Belas Artes, mas eu vejo para você também alguma coisa ligada à psicologia, filosofia, e eu tinha que escolher alguma coisa para seguir. Tinha que ter o diploma. Tinha que ter, e aí eu fui, mesmo assim eu queria fazer paralelamente a formação em música. Os conhecimentos da psicologia você de alguma maneira aplica nas suas produções culturais? O tempo inteiro. Eu vivo para clínica, só não vivo de clínica, mas vivo para clínica, porque paralelo eu fiz uma formação em psicanálise, né, de orientação lacaniana. Então a minha vida toda devotada nesse sentido. Eu amo, é um campo assim é uma grande realização para mim e não vou deixar nunca de seguir, de estudar. Eu me mantenho sempre na ativa nesse campo, nunca deixo cair. A verdade é o seguinte, todas as coisas que eu procurei fazer são coisas que me exigem muito. Exigem de qualquer pessoa, porque qualquer atividade profissional exige uma manutenção. Então, se eu tenho que fazer um concerto, se eu tenho que tocar em algum lugar, fazer alguma coisa, eu tenho que estar com aquele repertório em dia. E para estar com aquele repertório em dia, eu necessito de ensaiar. Só que como eu faço muitas coisas, então o tempo é uma coisa inimiga. E às vezes eu estou submergido em algumas produções que me exigem bastante. E ali, naquele momento, alguma coisa sai perdendo. Mas naturalmente eu procuro dar atenção e manter na ativa todas as coisas que eu desenvolvo, porque em algum momento elas estão o tempo inteiro em ação, a verdade é essa. Eu procuro fazer com que elas se coadunem e que sirva de ferramenta para mim, com certeza, no dia a dia, na minha vida, no meu acordar, no meu ato de ir dormir, aquilo ali já é um recurso que a gente tem que favorece bastante. A conversa tá boa, mas a gente vai dar uma breve pausa. Câmara Rio Entrevista, volta em instantes, fica aí. Câmara Rio Entrevista de volta, direto do Centro Cultural Banco do Brasil e conversando com o multitarefas Marcelo Goulart. Marcelo, vários dos seus trabalhos mais conhecidos têm o funk como tema. Por quê? O que esse estilo traz de mais forte, de mais impactante na sua opinião? É uma curiosidade, porque eu não tive relação direta com o funk. Talvez seja um acerto de contas, porque um remorso. Porque no tempo de ser funkeiro, o tempo de ser funkeiro eu perdi. Então, por assim dizer, né? Eu, no momento ali dos anos 90, onde os MCs estavam surgindo, aquela coisa toda dos bailes, eu não fiz parte. Eu estava justamente circunvagando pelo centro do Rio, nos cineclubes, indo para os teatros, o que não quer dizer que isso me impediria de frequentar o baile, mas é porque realmente eu já estava associado a um outro universo, frequentando, né, escola de música e coisas afins. E aí, de repente, o funk surge para mim, tardiamente, eu posso dizer, em 2012, com um edital de estímulos a produções artísticas do funk lançado pela Secretaria Estadual de Cultura. E eu não fiz, eu falo isso, reitero, eu não fiz pelo funk, porque eu não tinha essa dimensão do funk. Eu fiz pela figura lendária, folclórica do MC Magalhães, que era um cara que eu já admirava, conhecia muito, e aí eu propus, né, fazer um filme, um documentário sobre ele, e o filme aconteceu, o curta, e ali não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. E aí todo mundo me perguntando qual era a minha relação com o funk, e eu fiquei numa situação vexatória. O funk é forte demais, né? Muito forte. Convenhamos, pensando em cultura urbana, sim, o funk domina Rio de Janeiro. E aí, como eu não era um conhecedor, não era nativo da cultura, né, mesmo sendo um negão de 1,85 m, né, criado aí no subúrbio, eu não tinha conhecimento. Por ignorância da minha parte, achava, né, o funk e tal, porque estava tão perto de mim, achava que eu tinha que correr atrás de outras coisas. Então eu vivia seguindo um outro caminho. E quando eu encontro com o funk e faço o filme do Magalhães, um belo dia fui dar uma entrevista para um repórter, né, do jornal. Ele disse: pô, você é um poeta, escritor e tal, qualquer hora dessa vem um livro sobre o funk. Aí eu falei, quem sabe, domingo sai no jornal, cineasta prepara um livro sobre o MC. Todo mundo atrás de mim, pô, me fala desse livro, me fala desse livro.
E aí o saudoso Écio Salles que disse, ó, faz esse livro, pelo amor de Deus. O livro nem existia. Não existia livro, não existia nada, nem o projeto. Faz esse livro, que na época a Aeroplano, né, era a editora que ele era o coordenador, junto com a Heloísa Buarque de Holanda, a Heloísa Teixeira, né? Aí faz que eu publico um livro, até umas 200 páginas. Eu, tranquilo, comecei a escrever o livro, quando eu vi, eu falei, esse livro não acaba? Eu falei, acho que agora eu acabei. Quantas páginas tem? 500 páginas. Aí ele, cara, vamos ter que fazer aí uma trilogia. Quando eu mandei para um amigo fazer uma edição, só para ter uma noção do livro propriamente, o livro tinha 1.500 páginas. Aí, nunca mais eu fui o mesmo. Porque tornou-se a Bíblia do funk. Aí virou um acontecimento. Quando eu vi, eu estava escrevendo a Enciclopédia do Funk. E aí o primeiro volume, um livro grande demais, um gigante, um livro de arte, o primeiro volume, acabou sendo tombado como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. 2018, né? Isso, e também patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro. O funk, ele podemos dizer assim, que ele começa, a chegada dele ali com com a soul music, na transição dos anos 60 para os anos 70, né? O Tony Tornado, o Tim Maia, Gerson Quincombo, toda aquela geração ali, que já está protagonizando aquela música incrível nos anos 60 já, com Rio, do Cassiano e tantos outros. E, de repente, quando eclode a cena dos bailes, né, que é o Canecão ali, tido como Marco Zero, né, o baile da pesada, quando a Demi Lemos, junto com o Big Boy, eles levam lá para o Canecão e isso acontece, o baile, isso se expande pelo Brasil, torna-se uma prática comum, todo mundo queria juntar a sua caixinha de som no seu hi-fi, todo mundo queria celebrar aquela música eletrônica, porque até então o patrimônio nacional, que até hoje é a nossa unidade da pátria, a nossa identidade, é o samba. Eu tinha aula de instrumento, era flauta, eu tinha aula 7 horas da manhã, eu morava em Realengo, eu acordava 4 horas da manhã. Sei como é. E 5 horas da manhã eu estava no ônibus, pendurado, com o instrumento e lendo. Lendo no ônibus. Tanto que todo mundo fala pra mim, tipo, cara, eu lembro de você lá atrás no ônibus lendo. Porque o tempo do transporte é o tempo para você ler, para produzir, justamente. Criar eu vinha, alguma coisa, justamente, eu você tinha chega aula. muito tarde em casa, Isso. já vai dormir. Então, 7 horas da manhã era a minha aula de instrumento. Então, depois que eu tinha essa aula, eu tinha um espaço. E nesse espaço, porque assim, era integral, né? Eu tinha uma aula de manhã, depois eu ia ter uma aula à tarde, depois eu ia ter uma aula à noite, então eu passava meu dia todo no centro da cidade. E qual o lugar que para mim era o lugar sagrado para eu frequentar? Onde eu tinha tudo de graça, lugares, preços muito baratos. Era o Centro Cultural do Banco do Brasil. Então assim, aqui onde está? Aqui é uma emoção muito grande estar aqui. Para mim esse lugar é um templo, assim, eu tenho uma memória muito rica, isso aqui é uma escola para mim. Você passou anos pesquisando ditados populares. Isso. E você conseguiu reuni-los em 2 publicações. O que você guarda ainda muito vivo desses ditados populares do Brasil? Eu percebi que numa brincadeira, num acontecimento, surgia uma expressão, surgia alguma coisa, eu falei, Aí eu fui vendo o vocabulário e eu não estava ligado, isso é um provérbio, não, isso é um anexim, isso é uma expressão idiomática. Não tinha classificação. Eu só ia percebendo, e quando eu me dei conta, eu estava colecionando os ditados. Aí eu falei, poxa, é interessante essa linguagem, é muito, mas eu não sabia o que fazer ainda. De repente eu falei, olha, eu não posso fazer tipo o que todo mundo faz, traduzir. Eu tenho que construir isso com um caráter poético, eu tenho que fazer porque me acusavam, aí é um outro lado que eles me acusavam, que eu tinha um vocabulário que era um pouco complexo, que era uma coisa rebuscada, então eu falei, o difícil é fazer o fácil. Então eu vou fazer alguma coisa que mostre engenhosidade, mesmo sendo corriqueiro, mesmo falando besteira, abobrinha. A princípio eu fui colocando para fora, fui falando, de repente, gengiva desenganada mata mais do que dente. Contando, ninguém acredita, mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer, em terra de cego ele, quem tem o olho é rei, por incrível que pareça, parece mais que tem o rei na barriga. Quem já foi rei nunca perde a majestade. Agora, quem foi à roça perdeu a carroça. E falou no diabo, apareceu o rabo.
Mente vazia é oficina do diabo, a língua é chicote do rabo, a mulher enganou até o diabo, mas não se afoita que o diabo tá atrás da moita. Agora vê se pode. Com mulher de bigode nem o diabo pode. Vê se eu tenho cara de otário, o diabo não veio, mas mandou seu secretário. Eu juro por essa luz que me ilumina, essa fé que me conduz. Agora vai pro diabo que eu carregue, porque eu fujo dessa mulher como o diabo foge da cruz. Deus escreve certo por linhas tortas. A voz do povo é a voz de Deus. O povo aumenta, mas não inventa. Eu conheço o meu povo. O povo unido jamais será vencido, mas Deus que me livre e guarde e me conserve assim. Porque se cair na boca do povo, cala-te boca, cruz incrédulo, Deus que me perdoe. Ainda bem que Deus é pai, não é padrasto, Deus te abençoe. O que você me deseja, que Deus te dê em dobro. A fé remove a montanha, mas se a montanha não vai a Maomé vai à montanha. Deus não deu asa a cobras, mas Deus sabe o que faz. Nem Cristo conseguiu agradar a todos. Agora é Deus por todos e todos por um. Cada um com o seu cada um. Deixa o cada um dos outros para lá. Quem não sabe rezar, xinga a Deus. Quem não tem santo forte que se apegue, pede a Deus que leve e o diabo que o carregue. O que vem de baixo não me atinge. E aí tem ditado... eu fico aqui... Horas fico... no ar. Não acaba. É uma loucura. Na verdade, são três volumes. Eu tenho um acervo memorizado de 30 mil ditados, mas eu publiquei 3 volumes e nenhum dos 3 estão em circulação. Os 3 já estão esgotados, não tiveram uma publicação em larga escala que merecia, né, uma distribuição, mas eu fiz muito projeto escola, porque o primeiro volume saiu em 2006. Tudo que você faz é grandioso. Isso é um objetivo seu? Não, nenhum momento. Nenhum momento eu pensei nisso. Você não pensa, você não começa um projeto pensando em bater recorde? Não, longe disso. É uma coisa assim inesperada. Tanto que, aí é que tá, quando saiu a reportagem O Rei dos Ditados Populares, foi uma coisa assim que um autor que é pau para toda a obra, são coisas que as pessoas colocam um slogan e que vão conduzindo e vão me empurrando e vão dizendo, vai cara, o seu caminho é por aqui. E eu vou ali, mas não tenho essa intenção. Agora o filme que eu estou lançando, o Samba do Desterro, que é um longa que conta a história do samba na perspectiva do sertão carioca. Do filme, eu já estou num projeto de uma série com 10 episódios. Então, ou seja, é uma pesquisa grandiosa que narra uma visão sobre esse ritmo, que é um ritmo importante, o mais popular do Brasil, só que é uma história que sai daquele cânone da zona portuária, do dito Vale Longo, do Valongo, da pequena África, o Estácio, que cria todo esse desdobramento do samba tal qual a gente vai conhecer, e vai até Madureira ali. E basicamente ele fica estacionado. E a contribuição sociocultural que a Zona Oeste dá para a história da música no Brasil é muito grande, desde a fazenda dos jesuítas. E Marcelo, além disso tudo, eu também já fiquei sabendo que você é vidente. Qual é o futuro cultural dessa cidade? Vai. Eu acho que o Rio de Janeiro, ele ao longo dos séculos, ele vem soterrando a história. E a gente passa por um processo de escavação onde uma história com um frescor, com um ar de novo, está brotando. E esse novo que emerge no Rio de Janeiro e advém de uma grande força que se une pelo Brasil, está trazendo algo que vai mudar definitivamente o perfil do brasileiro. Eu acredito profundamente nisso. Viva a cultura, muito obrigada. Eu que agradeço, Eli. Foi um prazer conversar com você. Que felicidade. Obrigada a você de casa também pela companhia. Lembro que esse programa e outros estão no YouTube da Rio TV Câmara. Siga a gente também nas redes sociais. Até a próxima.